aprendendo com Bartimeu a valorizar aquilo que temos. Você tem muita coisa que pensa que não tem valor, mas tem. E queria Bartimeu que está no teu lugar. Olha aí, Lucas 18, versículo 35 a 43. E aconteceu que, chegando ele perto de Jericó, estava um cego assentado junto do caminho, mendigando. E ouvindo passar a multidão, perguntou o que era aquilo. E disseram-lhe que Jesus Nazareno passava. Então clamou, dizendo: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E os que iam passando repreendiam-no para que se calasse. Mas ele clamava ainda mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Então Jesus, parando, mandou que lhe trouxessem. E chegando ele, perguntou-lhe, dizendo: Que queres que eu te faça? E ele disse: Senhor, que eu veja. E Jesus lhe disse: Vê, a tua fé te salvou. E logo viu, e seguia-o, glorificando a Deus. E todo o povo, vendo isto, dava louvores a Deus. Amém, amados? Irmãos, creem que isso aconteceu literalmente? Eu creio. Então, podem sentar-se em nome de Jesus. Irmãos, esse texto ele é bem conhecido de cada um de nós. E conta a história de Bartimeu. Diariamente, ele se levantava e ia até a beira de um caminho para pedir esmolas. Certo dia, ele ouviu um alvoroço na rua, no ponto em que ele fazia, com certeza devia ser bem disputado, e perguntou o que estava acontecendo, e disseram para ele que Jesus de Nazaré estava passando por ali. E a história diz que ele começou a clamar: Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. E como sempre, a multidão que estava ali ao redor de Jesus, porque aonde Jesus estava sempre tinha uma multidão ao redor, mandou que ele se calasse, mas a Bíblia diz que ele gritava ainda mais alto, dizendo: Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Foi aí que Jesus parou e perguntou ao cego: O que você quer que eu te faça? E ele respondeu: Senhor, eu quero ver. Jesus lhe disse: Então veja, a tua fé te curou. E ele foi o quê? Instantaneamente curado. Sendo assim, queridos, esse foi o encontro do cego com a luz, o encontro da doença com a saúde, o encontro da miséria com a fartura. Foi o encontro de um miserável pecador com um bondoso Salvador. Essa história ela é curta, mas ao mesmo tempo inspiradora, ao mesmo tempo impactante e ao mesmo tempo pedagógica. Nos ensina muitas coisas. Bartimeu, queridos, ele não enxergava, mas existia outras funções em seu corpo que estavam em perfeito estado, estavam funcionando bem. Por exemplo, ele não via, mas andava, falava, ouvia, pensava. Ele era cego, mas não era aleijado. Ele era cego, mas não era surdo, e muito menos mudo. Ele era cego, mas não era um desistente da vida. Sendo assim, nós vamos analisar com mais detalhes o que Bartimeu era e o que Bartimeu não era, o que ele podia e o que ele não podia fazer, o que funcionava na vida de Bartimeu e o que não funcionava. Em primeiro lugar, Bartimeu, ele era cego, mas não era aleijado. Veja versículo 35 comigo, deixe a sua Bíblia aberta. E aconteceu que, chegando ele perto de Jericó, estava um cego assentado junto do caminho, mendigando. Irmãos, tudo nos leva a crer que a rotina de Bartimeu era, todos os dias, se levantar. Não sei se ele tinha casa, a Bíblia não diz, mas se levantava e ia à beira do caminho, à beira da estrada, para pedir esmolas. E por incrível que pareça, esse era o melhor lugar que ele deveria estar, dentro do contexto em que ele vivia. Aquele lugar era estratégico para pedir uma esmola, até porque, estando na beira do caminho, ele não via ninguém, mas todos o viam. Ele estava no lugar certo, na hora certa, para ver, para se encontrar com a pessoa certa, Jesus de Nazaré, aquele que lhe restituiria a sua visão.
Um outro detalhe, queridos, Bartimeu, ele não tinha outra opção. Aquele era o seu ganha-pão. Sabia disso? Se estivéssemos no lugar de Bartimeu, naquela época, teríamos apenas duas opções. Ou todos os dias se levantar e ir à beira do caminho, pedir esmolas, ou ficar em casa e morrer de fome. Bartimeu escolheu a primeira opção. Sabe por que ele fez essa escolha, queridos? Porque ele era aleijado. Ele era cego, mas não era aleijado. Ele era cego, mas não era preguiçoso. Ele não tinha visão, mas ele tinha inteligência. Ele não saiu para ir a qualquer lugar, mas para ir à beira do caminho. Para o seu trabalho, por assim dizer. Sabe por quê? Naquela época, não existia auxílio emergencial. Não existia Bolsa Família. Naquela época não existia aposentadoria para deficientes visuais. Ele não tinha outra opção. Ele dependia da ajuda alheia para sobreviver. Aquele era, por assim dizer, o seu trabalho. E alguém já disse que a melhor maneira de se encontrar um emprego é sair de casa preparado para trabalhar. Tem gente que quer arrumar emprego, mas fica em casa, vendo televisão e comendo pipoca. Ele saiu para a batalha, amados. Ele saiu para pedir esmolas. Eu não estou exaltando aqui a mendigaria, mas sim o fato de Bartimeu ter feito o melhor com aquilo que ele tinha. Ele não tinha outra opção, ele dependia da ajuda dos outros. Ele era cego, não podia trabalhar. Agora, o que ele tinha? Ele tinha muitas coisas. Ele tinha as duas pernas para o levarem à beira do caminho. Ele tinha as mãos que poderiam ser estendidas para pedir ajuda. Ele tinha ouvidos para ouvir e boca para clamar, para pedir. E eu te pergunto nessa manhã, você tem mãos? Você tem pés? Você enxerga? Você ouve? Você fala? Você pensa? Você crê? Ah, amado, então você tem tudo. Milhares e milhares de pessoas queriam estar em nosso lugar. Milhares e milhares queriam andar como nós andamos, ver como nós vemos, ouvir como nós ouvimos e falar como nós falamos. Milhares. Então, louve a Deus por tudo aquilo que você tem. Bartimeu, ele usou as suas pernas para ir à luta e ele recebeu a vitória. Ele era cego, mas não era aleijado. Se ele tivesse ficado em casa naquele dia, ele teria morrido cego, mendigo e perdido. Mas como ele aproveitou a oportunidade e foi para a beira do caminho, recebeu a cura dos olhos e, principalmente, a cura da sua alma. Ele recuperou a sua visão física e também a sua visão espiritual. Então, amigo, não haja como aleijado em nome de Jesus, né? Levante-se e vá para a igreja. Talvez você que escuta aí pelo YouTube e desistiu de congregar, levante-se e vá para a igreja, vá congregar. Procura uma igreja perto de casa. Levante-se e vá trabalhar. Levante-se e vá estudar. Levante-se e vá buscar Jesus. Levante-se e vá em busca dos seus sonhos. O sonho de Bartimeu era ver, e ele viu. E a primeira pessoa que ele viu, depois de curado, foi a pessoa mais maravilhosa do planeta. Ele viu a Jesus Cristo. Irmãos, quando o homem faz a sua parte, Deus faz a parte dele. Quando nos levantamos para pedir ajuda a Deus em oração, Ele vem ao nosso encontro com a solução. Então, já vimos que Bartimeu era cego, mas não era aleijado. Agora, em segundo lugar, Bartimeu era cego, mas não era surdo e nem mudo. Um outro detalhe, olha o versículo 36 a 38. E ouvindo, olha, ouvia bem, ouvido aguçado, passar a multidão, perguntou, só pergunta quem fala, ele não era mudo, perguntou o que era aquilo, e lhe disseram que Jesus Nazareno passava. Então ele clamou, usou aquilo que estava funcionando, clamou dizendo: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Irmãos,
Bartimeu não via nada, mas ouvia tudo. Ele era deficiente da vista, mas não do ouvido, e muito menos da boca. Dizem os especialistas que quem não enxerga, ouve e fala melhor. Parece até que Deus compensa a falta de um dos sentidos com outros mais aguçados. Sendo assim, Bartimeu sabia que aquele som que vinha da estrada não era um som normal, não era do cotidiano dele. Ele sabia que algo de diferente estava acontecendo pelo caminho. Ele notou que alguém importante estava passando por ali. Foi naquele momento que ele usou o que estava funcionando bem, seus ouvidos e a sua boca. Ele ouviu um som diferente na estrada e quando soube que era Jesus que estava passando, ele começou a gritar, a clamar, a pedir ajuda, a pedir misericórdia. Então, Bartimeu não via, mas falava e escutava. Sabe o que eu aprendo com isso, amados? Eu aprendo que precisamos valorizar mais aquilo que funciona em nossa vida do que nos concentrar naquilo que não funciona. Porque nos concentrar no que não funciona é fácil, é simples. A vista de Bartimeu não funcionava, mas os seus ouvidos e sua boca sim. Isso porque todos nós, individualmente ou familiarmente, temos algo que não funciona bem. É ou não é verdade? Todos nós temos uma coisa que não está 100%. Todos nós já viemos para este mundo com defeito de fábrica. Não que Deus tenha feito ou criado pessoas defeituosas, mas o pecado original deixou sequelas graves na vida de cada um de nós. Sendo assim, todos nós temos algum tipo de problema, de limitação, de deficiência. Alguns sofrem com deficiência física, outros com deficiências ou limitações emocionais, alguns com limitações morais, muitos sofrem com limitações intelectuais. E o que falar de milhares e milhares, e por não dizer bilhares, de pessoas que sofrem com limitações financeiras. Todos nós temos áreas em nossas vidas que vão bem e outras áreas que vão mal. Bartimeu ouvia, mas não via. Ele andava, mas não enxergava. Por exemplo, muitos estão com a vida financeira estabilizada, mesmo em meio à pandemia, mas o casamento anda mal. Outros estão bem no casamento e até bem financeiramente, mas às vezes estão com problema de saúde. Outros estão cheios de saúde, mas a vida financeira está um caos. E o que falar daqueles que estão com saúde, estão com dinheiro, estão bem casados, mas com sérios problemas, com filhos, com vizinho? Irmão, sempre haverá tribulações. Não tem como fugir. As lutas e tribulações sempre vão nos acompanhar, seja numa área, seja na outra. Bartimeu ele podia se alegrar porque ele andava, porque ouvia, porque falava, mas ele era cego. Quer um conselho? Louve a Deus pelas áreas que vão bem em sua vida. Celebre aquilo que está funcionando. Sabe por quê? Porque quando nos concentramos naquilo que não funciona, nós perdemos a oportunidade de louvar a Deus por aquilo que vai bem, por aquilo que está funcionando. Às vezes estamos tão concentrados na crise que não percebemos as oportunidades. Ficamos tão atentos às falhas que não observamos as potencialidades, amados. A visão de Bartimeu não funcionava, mas os seus ouvidos, sim. Ele não via, mas andava. Então, agradeça a Deus pelas áreas da sua vida que funciona e peça a Deus constantemente um milagre naquelas áreas que vão mal. E Deus é poderoso para, assim como fez com Bartimeu, fazer também naquilo que vai mal na tua vida, em nome de Jesus. Isso me faz lembrar da história de um garoto que ele era parcialmente surdo e, consequentemente, com grandes dificuldades para aprender. Certo dia, ao voltar da escola, ele trouxe um bilhete da professora. E essa professora, de maneira bem fria,
bem seca, ela sugeriu aos pais que o melhor a se fazer era tirar o menino da escola. E o argumento era que aquele menino, ele tinha dificuldades, ele não ouvia bem, não pensava bem e não aprendia nada. Ou seja, aquela professora estava dizendo que aquele menino era um caso irrecuperável, caso perdido, que não ia ser ninguém na vida. Sabe o que aquela mãe fez, amados? Ela não ficou deprimida, muito menos desanimada. Ela declarou em alto e bom som, dizendo: o meu filho Tom é inteligente, ele é capaz de aprender, ele pode ter sim as suas limitações, mas isso será superado. Eu vou ser a professora dele, porque ela era professora. Eu vou educar o meu filho. E aquela mulher guerreira, amados, ensinou seu filho a pensar, a estudar, a ler, a argumentar e a não desistir nunca. Aí, até o fim, não parar no meio do caminho. Aquele menino cresceu e se tornou um bom profissional. As suas dificuldades foram superadas por suas qualidades. Ele não ouvia bem, é verdade, mas ele pensava bastante, estudava com dedicação, pesquisava incansavelmente e perseverava em concluir tudo aquilo que ele começava. Anos mais tarde, quando morreu, aos 84 anos de idade, o país inteiro fez uma homenagem para ele, apagando todas as luzes por 1 minuto, lâmpadas que ele próprio havia inventado. Estou falando de Thomas Edison, aquele que não só inventou a lâmpada elétrica, mas também a câmera fotográfica, o mimeógrafo, o fonógrafo, que foi o precursor do telefone, o filme movimentado, que deu origem ao cinema atual, o gravador. Inventou também esse aparelho que eu estou usando, o telefone, o microfone. Amados, enfim, ele patenteou mais de 1.033 invenções. E olha que esse menino ouvia mal, raciocinava mal, segundo a sua professora. Imagine se fosse o contrário, queridos. Imaginem, algumas frases de Thomas Edison entraram para a história. Em relação à sua surdez, ele disse o seguinte: a surdez foi de grande valia para mim. Poupou-me o trabalho de ficar ouvindo grande quantidade de conversas inúteis. Grande quantidade de conversa fiada, à toa, e me ensinaram a ouvir a voz interior. Outra frase dele, dizendo: um gênio se faz com 1% de inspiração e 99% de transpiração, ou seja, esforço. Outra frase, ele dizia: eu aprendi muito mais com os meus erros do que com os meus acertos. E por fim, ele disse: nossa maior fraqueza está em desistir. O caminho mais certo de vencer é tentar mais uma vez. Tentar mais uma vez. Tentar. Irmãos, a história diz que Thomas Edison fez mais de 1000 experimentos até chegar ao resultado final da lâmpada elétrica. Ele não desistiu na primeira tentativa, nem na 100ª tentativa. Ele foi insistente, ele foi até o fim. O mesmo eu digo para você, meu querido. Tente mais uma vez. Você caiu em algum pecado, errou o alvo, em algum momento, tente de novo, em nome de Jesus. Se arrependa, busque a Deus, peça perdão, se levante, vá em frente. Não conseguiu ler a Bíblia? Tente outra vez. Você não pode desistir de vez. Seja em qual área for que você tenha caído, desistido, parado, tente outra vez. Amém, queridos? Em terceiro lugar, Bartimeu, ele era cego, mas ele não era desistente. Isso é lindo. Ele não era desistente. Olha o versículo 39. E os que iam passando repreendiam-no para que se calasse, mas ele clamava ainda mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Irmãos, quando ele começou a clamar, uma multidão o mandou calar, não é isso? No entanto, a Bíblia diz que ele clamava ainda mais alto, dizendo: Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim.
Bartimeu não desistiu de clamar a Jesus por causa da multidão. Ele era cego, mas não era mudo. Não podia ver, mas podia clamar, orar, pedir, implorar. Ele era cego, mas não era desistente. Sabe o que é uma pessoa desistente? É aquela que desiste, que retrocede, que desanima, que volta atrás. Essa não era a marca da vida de Bartimeu. Ele era persistente, insistente, perseverante. Amados, estamos vivendo dias em que uma multidão de pessoas estão desistindo fácil demais. Pessoas que desistem de tudo, desistem de sonhar, de se aventurar em algo novo. Muitos desistem de trabalhar e passam a roubar, desistem de estudar e passam a colar, desistem do casamento e apelam para o divórcio, desistem da vida e buscam a morte por meio do suicídio. Isso está demais hoje em dia. Se Bartimeu tivesse desistido de clamar quando todos mandaram calar, ele teria morrido cego. Ele teria morrido mendigo e perdido. Isso me faz lembrar mais uma vez de um empresário que promoveu uma festa numa comunidade. Tinha muito dinheiro e a atração principal era o famoso pau de sebo. Da minha antiga, como eu sou bem velhinho, eu sei o que é isso. A juventude não sabe, né? É um pau fincado numa arena, mas ali era escorregatismo. Botavam vários produtos ali que ninguém conseguia chegar até o topo. E nesse mastro, no topo, tinha uma caixa cheia de alimentos e um maço de dinheiro. E muitos tentavam subir, mas alguns iam até metade desse pau de sebo e depois escorregava e descia. E isso foi se prolongando durante o dia. E o povo vibrava, se alegrava, ria quando via as pessoas caindo. Isso se repetiu o dia inteiro, até que à tardinha, um alpinista, acostumado a vitórias, a desafios, ele tentou também subir. No entanto, quando ele chegou até a metade, como os demais, ele também caiu. Então esse alpinista sugeriu ao dono da festa que cortassem aquele mastro, que aquilo ali era uma afronta à inteligência e esforço das pessoas, que ninguém ia conseguir alcançar aquela proeza. E foi nesse momento, queridos, que o menino descalço, sem camisa, franzino, olhou para o alvo e viu em cima daquele mastro uma caixa de alimentos e um maço de dinheiro. E o olhinho daquela criança começou a brilhar. E sem pensar duas vezes, ele abraçou o poste e começou a subir. E foi subindo, e o povo incrédulo começou a gritar: desce, desce, você não vai conseguir, ninguém consegue. Nós vamos mandar encurtar esse mastro, você não vai conseguir. No entanto, queridos, quanto mais a multidão gritava para ele parar, mais ele subia. Porque os seus olhos estavam fixos no alvo. Ele estava vendo o dinheiro e uma caixa de alimentos. Por fim, e para espanto de todos, aquele menino alcançou o topo, pegou o maço de dinheiro, pegou a caixa de alimentos, desceu correndo, foi para casa. E todos queriam saber qual era o segredo daquele menino para ter conseguido uma façanha tão inigualável, tão estrondosa. E o pai do menino respondeu dizendo: 2 são os segredos que levaram meu filho ao topo do mastro. O primeiro segredo foi a fome. Ele está com fome. E essa é agora a primeira refeição que nós vamos ter. É a primeira refeição do dia. E o segundo segredo que meu filho fez com que meu filho chegasse ao topo daquele mastro foi a sua deficiência auditiva. Ele é surdo. E sendo surdo, não ouviu a multidão dizendo para ele desistir, para ele não subir. Irmãos, aquele menino conseguiu vencer os obstáculos porque era surdo, estava com fome e precisava daquele dinheiro. Da mesma maneira, Bartimeu se fez de surdo e foi em direção ao alvo. E o seu alvo era Jesus. Ele não queria dinheiro, ele não queria comida, ele queria se aproximar de Jesus. Ele tinha certeza que seria curado se Jesus o ouvisse. Um outro detalhe:
Aquela era provavelmente a primeira e última oportunidade da vida de Bartimeu. Se você for ler todo o contexto, a partir do capítulo 16 de Lucas, você vai entender que Jesus está indo para Jerusalém. Ele, em Jerusalém, seria morto, seria crucificado. E Bartimeu não teria outra oportunidade de ser curado, se não fosse daquela vez. Não teria uma outra vez. E ele não deixou para amanhã o que ele poderia ter feito naquele dia. Amados, não podemos deixar para amanhã o que podemos fazer hoje, agora. Se você tem que pedir perdão a Deus, peça hoje. Não prorrogue para amanhã. Se você tem que orar, tem que ler a Bíblia, tem que buscar mais a Deus, proponha isso hoje. Não prorrogue para amanhã. Se você tem que dizer a alguém que ama, se você tem que pedir perdão a alguém, faça isso hoje. Não deixe para amanhã. Sabe por quê? Porque o futuro está no futuro e pode não chegar. O amanhã está no futuro e pode não chegar. Há pouco tempo eu li um texto que mexeu bastante comigo. Mexeu literalmente. O texto tem como título: E se o amanhã não vier? Olha que lindo. É bem interessante, talvez você conheça. E ele diz assim: se eu soubesse que essa seria a última vez que eu veria você dormir, eu aconchegaria você mais apertado e rogaria ao Senhor que a protegesse. Se eu soubesse que essa seria a última vez que veria você sair pela porta, eu abraçaria, beijaria você e chamaria de volta, para abraçar e beijar uma vez mais. Se eu soubesse que essa seria a última vez que ouviria sua voz em oração, eu filmaria cada gesto, cada palavra, para que eu pudesse ver e ouvir de novo, dia após dia. Se eu soubesse que essa seria a última vez, eu gastaria 1 minuto extra ou 2 para dizer, eu te amo, ao invés de assumir que você já sabe disso. Se eu soubesse que essa seria a última vez, eu estaria ao seu lado, partilhando do seu dia, ao invés de pensar, bem, tenho certeza que outras oportunidades virão, então eu posso deixar passar esse dia. É claro que haverá um amanhã para fazer uma revisão, e nós teríamos uma segunda chance para fazer as coisas de maneira correta. É claro que haverá outro dia para dizermos um para o outro, eu te amo. E certamente haverá uma nova chance de dizermos um ao outro, posso te ajudar em alguma coisa? Mas, no caso de eu estar errado e hoje ser o último dia que temos, eu gostaria de te dizer o quanto eu amo você. E espero que nunca esqueçamos disso. O dia de amanhã não está prometido para ninguém, jovem ou velho. E hoje pode ser a sua última chance de segurar bem apertado a mão da pessoa que você ama. Se você está esperando pelo amanhã, por que não fazer isso hoje? Porque se o amanhã não vier, com certeza você se arrependerá pelo resto da sua vida de não ter gasto aquele tempo extra num sorriso, num abraço, num beijo, porque você estava muito preocupado para dar àquela pessoa aquilo que acabou sendo o último desejo que ela queria. Então, abrace seu amado, a sua amada hoje, e bem apertado, sussurre nos seus ouvidos dizendo o quanto o ama, o quanto o quer junto de você. Gaste um tempo para dizer, me desculpe, por favor, me perdoe, obrigado, ou ainda, não foi nada, está tudo bem. Porque se o amanhã jamais chegar, você não terá que se arrepender pelo dia de hoje, pois o passado não volta e o futuro talvez não chegue. Para quem não conhece esse texto, amados, ele foi escrito pelo marido de uma aeromoça que estava no avião da TAM, que explodiu em 2007 no aeroporto de Congonhas. Essa foi a maior tragédia da aviação brasileira, com 199 mortos. O problema é que esse texto chegou tarde demais para a pessoa para quem ele escreveu.
Aquela mulher não chegou a ler essa mensagem enviada pelo seu marido, mas ela morreu naquela tragédia, carbonizada. Então, queridos, aproveite as oportunidades de hoje para dizer que ama e que se importa com sua esposa, com seus filhos, com seus amigos, com seus parentes. Bartimeu aproveitou a oportunidade que ele tinha e não jogou fora. Quando ele ouviu que Jesus estava passando, ele não deixou para outro dia, porque outro dia provavelmente não viria. Aproveita para dizer que ama hoje. Aproveita para pedir perdão hoje. Aproveita para beijar hoje, para abraçar hoje, para se alegrar hoje, para rir hoje. Em quarto lugar, Bartimeu era cego, mas não era burro. Olha quantas qualidades esse homem tinha. Ele era cego, mas não era burro. Versículo 40 a 43. Estou terminando. Então Jesus, parando, mandou que lhe trouxessem. E chegando ele, perguntou-lhe, dizendo, que queres que eu te faça? E ele disse, Senhor, eu quero ver. E Jesus lhe disse, vê, a tua fé te salvou. E logo viu, e seguia-o, glorificando a Deus. E todo o povo, vendo isto, dava louvores ao Senhor. Irmãos, Bartimeu tinha um pedido a fazer a Jesus. Quando Jesus lhe perguntou o que ele queria, ele não pensou duas vezes. Ele não titubeou. Não, ele foi direto ao ponto. Senhor, eu quero ver. Bartimeu, ele era cego, mas não era burro nem idiota. Ele não pediu a Jesus um cão-guia. Ah, eu sou cego, vou pegar um cão-guia para me ajudar na minha caminhada. Ele era mendigo, mas ele não pediu uma esmola. Não, ele pediu a cura dos seus olhos. Ele queria ver. Ele não queria continuar pedindo esmolas. Ele era cego, mas não era burro. O que adiantaria ganhar uma esmola e continuar cego? Mas se ele fosse curado, poderia trabalhar dignamente. Ele queria cura e não um paliativo. Ele queria um trabalho digno e não um auxílio emergencial. Você sabia que existem pessoas que estão hoje enfermas, que preferem ser sustentadas pelo governo do que serem curadas e voltar a trabalhar? Existem milhares, gente. Ela prefere continuar, se falar para ela, vou orar para você ser curado, pelo amor de Deus, faz isso não. Eu quero continuar. Aleijado, cego, paralítico. Bartimeu quis a cura para se autossustentar. E um outro detalhe, ele era determinado. Ele foi específico naquilo que pediu. Ele não ficou rodeando, dando voltas, mas foi direto ao ponto. Quando Jesus lhe perguntou, o que queres que eu te faça? Ele respondeu o quê? Imediatamente, Senhor, eu quero ver, eu quero enxergar. E ele recebeu o quê? Aquilo que ele pediu. E ele foi completamente curado. E Jesus disse para ele o quê? Vê, a tua fé te salvou. Amados, a fé em Cristo salva a alma e cura o corpo. Ele foi cego da vista e foi curado também da alma. Entendo que na vida de Bartimeu aconteceu as duas coisas simultaneamente, ou seja, assim como ele foi curado da cegueira física, também foi curado da cegueira espiritual. Isso porque ele recebeu a cura e o curador. Ele recebeu a bênção e o abençoador. E depois de curado, ele seguiu a Cristo pelo caminho, glorificando a Deus. Ele não recebeu a bênção e foi para casa e nunca mais quis saber de Jesus. Milhares fazem isso. As pessoas vão para a igreja, quando está na crise, está no problema, a pessoa está lá buscando a Deus, faz campanha, mas depois que recebe, vira as costas e vai para casa, nunca mais volta. E logo viu e seguia-o, glorificando a Deus. E todo o povo, vendo isto, dava louvores a Deus. Não é verdade que muitos hoje só querem a bênção de Deus, mas não querem a Deus? Só querem a cura do corpo, mas não querem a cura da alma? Não querem servir a Deus de todo o coração. Não querem se arrepender de verdade de seus pecados. Não querem mudar de vida. Bartimeu não recebeu a cura e foi para casa. Não, ele foi curado e seguiu a Jesus pelo caminho. Finalmente, com Bartimeu aprendemos algumas lições preciosas. Só para relembrar. Primeiro, com ele aprendemos a superar as adversidades da vida. Como já disse, cada um tem uma deficiência em uma área. Segundo, com Bartimeu aprendemos a valorizar aquilo que temos, em vez de reclamar daquilo que não temos. Terceiro, aprendemos a não dar ouvidos
aqueles que tentam nos desanimar, a nos fazer desistir da caminhada. Essa multidão está por todo lado. Né? Essa multidão foi um empecilho para Zaqueu, que pregamos quinta-feira. Agora mesmo a multidão mandou Bartimeu calar a boca. Quarto, aprendemos também a ser específicos naquilo que pedimos. Isso é fundamental, amados, ser específico. Se você precisa de uma cura, seja específico, Senhor, eu preciso ser curado. Se você precisa de um perdão, seja específico, Senhor, eu preciso de perdão. Se você precisa de um milagre na área financeira, de um emprego, ou seja lá o que for, seja específico, Senhor, eu preciso disso, disso e disso. Faz um milagre na minha vida, me ajuda, me socorre. Se você precisa de uma restauração no casamento, fala isso com Deus. Seja específico. Sabe qual o valor, amados, de sermos específicos? Como Bartimeu? É que quando recebemos o que pedimos, não temos dúvidas de que foi Deus que deu. Porque você sabia o que estava pedindo. Você recebe, você tem uma alegria dobrada. Então, relembrando, Bartimeu, ele era deficiente visual, mas não deficiente auditivo. Ele tinha um problema nos olhos, mas era perfeito na fala. Não enxergava, mas pensava. Raciocinava. Usava a sua massa encefálica. Ou seja, Bartimeu era cego, mas não era aleijado. Ele era cego, mas não era surdo. Era cego, mas não era mudo. Era cego, mas não era desistente. Por fim, ele era cego, mas não era burro. Então aprenda com Bartimeu em nome de Jesus. Que possamos aprender juntos com essa história que é tão empolgante, tão pedagógica. Amém?